Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Este é o Rapidinhas do Cruel, comigo, Mestre Cruel, e nós chegamos finalmente no último vídeo de 2023. Para isso, então, para celebrar esta data que comemora aqui a última sexta-feira do ano de 2023 e abrindo os preparativos para 2024, já informo que Rapidinhas do Cruel seguirá em janeiro, seguirá em fevereiro, seguirá em março. A gente não tem aí previsão de férias para o quadro, muito que bem, afinal de contas começamos agora, então a gente tem que dar aí uma continuidade nos processos, não é mesmo? Mas eu queria aproveitar esse vídeo para não falar sobre um tema em específico, mas sim fazer um pouco de uma retrospectiva do que foi o ano de 2023 para o Mestre Cruel, por exemplo. Eu digo e brinquei essa semana com o meu sub, falando que 2023 para o Mestre Cruel vai ser aquele ano em que eu vou olhar e vou falar assim, nossa, esse era o ano que eu dizia, nunca beberei dessa água, pois beberás dessa água, sabe? Eu acho que a gente tem, dentro da minha vida no fetichismo, um divisor de águas em 2023 entre ali o primeiro e o segundo semestre de 2023. Eu era uma pessoa que, apesar de comunicar bem com o grande círculo de pessoas fetichistas, frequentar muitos os ambientes e tudo mais, dentro aqui desta caixinha das redes sociais, Instagram, Twitter, eu era um pouco mais reservado, meu rosto não era tão exposto, os meus vídeos eles sempre tinham algum tipo de blur me cobrindo e tudo mais. E eu digo que em 2023, de alguma maneira, eu abracei esta minha forma de vida, eu parei de me preocupar com o que as pessoas pensam e do que as pessoas julgam sobre quem pratica o fetichismo. Eu encontrei pessoas maravilhosas na minha vida, incluindo o meu sub, o meu escravo, que me mostraram um mundo muito louco que eu jamais imaginei que iria viver agora, aos meus 31 anos. E eu sou muito grato a isso, por tudo, a eles principalmente por tudo, a ele, né, ao Ronan principalmente, que está comigo já tem mais tempo. Mas eu acho que eu queria aproveitar esse último vídeo do ano para fazer um pouco dessas resoluções, assim. Eu acho que se eu aprendi alguma coisa em 2023 dentro do BDSM, do fetichismo, é me amar. Me amar verdadeiramente como eu sou, com os meus gostos, com os meus desgostos, com as minhas angústias, com as minhas ansiedades, com os meus desejos, com os meus caprichos. E é um pouco um convite que eu faço a você, sabe? Eu sei que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade extremamente preconceituosa. Eu sei que, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade onde a pessoa que ocupa um status de dominação, ela ainda é melhor vista do que uma pessoa que ocupa um status de submisso. Mas, se tem uma coisa que eu aprendi, é que a vida fica muito mais leve quando a gente joga a luz na nossa sombra. E isso é algo que eu venho desenvolvendo em terapias, em conversas, e eu acho que é uma coisa que eu posso falar para vocês. Quando a gente mantém o nosso fetiche, o nosso kink, o nosso desejo num lugarzinho muito escondido, muito precioso, que só a gente ou que pouquíssimas pessoas podem acessar, nós começamos a alimentar um monstro dentro desse espaço, um monstro que é a nossa sombra, para quem é da psicanálise junguiana, que é um pouco da linha que eu sigo quando faço terapia e estudo psicologia. Não sou um psicólogo, mas gosto muito de ler sobre. Nós vamos alimentando este pequeno monstro que gosta muito da sombra. E a partir do momento que a gente começa a jogar luz sobre isso, nós construímos pontes, né, caminhos entre o nosso eu interior e aquilo que a gente guarda para nós e para poucas pessoas e o mundo ali fora, as coisas ficam muito mais leves,
as coisas ficam muito mais gostosas, as coisas ficam muito mais prazerosas. Eu sempre fui uma pessoa que nunca tive muitos problemas com os meus fetiches, eu aprendi muito cedo a lidar com eles, aprendi muito cedo que o que eu fazia não era errado, mas, ao mesmo tempo, eu sempre me preocupei muito com o que os outros iriam dizer ou iriam pensar se soubessem. E quando eu digo outros, eu não estou falando de pessoas que jogam comigo, eu estou falando de colegas de trabalho, eu estou falando de família, eu estou falando de amigos próximos que não são do fetiche e que não fazem a menor ideia de que as pessoas podem ter prazer batendo e ou apanhando de outras pessoas, por exemplo. Então eu acho que 2023 ele trouxe isso, assim, ele trouxe na minha visão, na minha vida, é claro, um grande foda-se para que os outros pensam. E eu sei que isso é um processo, eu sei que isso é um work in progress e que eu convido você a experimentar e a experienciar isso, porque eu acho que as coisas se tornam muito melhores. Então, neste vídeo resolução de 2023, o último do ano, eu quero convidar você a se amar verdadeiramente, sem julgamento próprio, principalmente, que eu acho que essa é a primeira etapa, aprender, entender e aceitar que o que você gosta não é errado, né? E depois a dar um grande foda-se para o que os outros pensam. Porque, na verdade, no fim das contas, é só você que está tendo prazer. Os outros são os outros. Tá certo? Eu agradeço demais 2023, agradeço demais a audiência, agradeço demais as pessoas que eu fiz e conheci dentro do meio fetichista, e 2023 foi muito especial porque ele conectou muitas bolhas e eu sou muito grato. Eu não vou citar os nomes das pessoas, mas vocês sabem muito bem de quem eu estou falando, das pessoas pelas quais eu estou falando, de pessoas queridas que eu aprendi a gostar, de pessoas queridas que eu já gostava e passei a amar mais ainda. 2023 foi um ano que me trouxe muito aprendizado, eu sou muito grato a ele. E eu desejo que o nosso 2024 seja muito melhor, muito mais unido, muito mais, que essa comunidade seja muito mais unida, que essa comunidade se ame mais, que essa comunidade viva a plenitude do seu fetiche, que as pessoas parem de julgar o próximo, que as pessoas parem de serem transfóbicas, homofóbicas, racistas, misóginas e todas as fobias que a gente pode ter pelos outros. Eu quero que a gente possa ser feliz, que a gente viva verdadeiramente. É um vídeo de resolução de ano novo, mas na verdade é um vídeo de agradecimento. Então, até 2024, na primeira semana do ano, daqui a 7 dias. Tchau. Feliz ano novo.